aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus de Barbacena. E nessa videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lipídios, estruturas e funções. A gente vai, na verdade, dividir nossa videoaula em alguns momentos, onde cada momento a gente vai falar um pouquinho de grupos de lipídios, focando aí nas suas funções e nas estruturas químicas, ok? Bom, diferente do que a gente viu lá nas aulas de carboidratos, que possuem características químicas que os definem, os lipídios já são um grupo de compostos quimicamente diversos, com funções muito diversificadas. Ou seja, não tem uma característica química que vai ali caracterizar um determinado composto como lipídio, certo? Na verdade, a característica em comum que define um lipídio é a sua insolubilidade em água, certo? Ou seja, eles são compostos apolares, ou tem ali na sua composição predominantemente regiões que são apolares, certo? Em termos quantitativos, em um organismo a gente pode destacar dois grandes grupos, dois grandes tipos de lipídios mais representativos. São eles os óleos e as gorduras, que são as principais formas de armazenamento de energia em vários organismos, que também, além de ser utilizado como fonte de energia, também atuam aí como isolante térmico. Além disso, a gente também pode destacar outro grande grupo, que são os lipídios estruturais, os fosfolipídios e os esteroides, que são elementos de estruturas de membranas biológicas, certo? Além desses dois grandes grupos, a gente também vai estudar um pouquinho outros lipídios que, embora presentes em quantidades relativamente pequenas em um organismo, eles desempenham papéis aí cruciais, atuando como cofatores enzimáticos. A gente pode destacar as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A gente pode estar falando aí também dos hormônios sexuais, dos hormônios que atuam no metabolismo energético, como cortisol. Outros exemplos aí de lipídios que atuam no trato digestivo, como emulsificantes, os sais biliares. Outros componentes também que são lipídios atuam como mensageiros intracelulares. Então, a gente vai tentar dividir aqui em algumas videoaulas, cada uma focando em uma dessas representatividades aí de cada lipídio, certo? Bom, a gente vai começar então a falar de um dos tipos mais representativos de lipídios, que são os ácidos graxos. O que é um ácido graxo, pessoal? Eles fazem parte então dos óleos e das gorduras, que são formas universais de armazenamento de energia, certo? Que são os triglicerídeos. E esses triglicerídeos, eles são então derivados dos ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos. Olha, o que é um ácido carboxílico? Tem essa função aqui, que olha, uma carbonila e uma hidroxila ligada em um carbono. E para ser um ácido graxo, essa cadeia que está ligada nesse grupo funcional aqui, ela vai ser uma cadeia hidrocarbonada longa, que varia aí entre 4 e 36 carbonos, certo? Essa cadeia ela pode ser saturada ou insaturada, ela pode ser linear ou ramificada, ok? Cabe a gente destacar que os ácidos graxos de ocorrência mais comum, elas apresentam um número par de átomos de carbono em uma cadeia não ramificada, certo? Ali entre 12 até 24 carbonos, ok? Bom, pessoal, então os ácidos graxos, eles podem ser classificados em relação à sua cadeia carbônica quanto à presença ou não de ligações duplas. Quando a cadeia carbônica do ácido graxo ela não apresenta uma ligação dupla, ele é classificado como saturado, certo? Já alguns outros ácidos graxos, quando eles apresentam duplas entre carbonos na cadeia do ácido graxo, ele é classificado como insaturado, certo? A maioria dos ácidos graxos de ocorrência natural, eles não são ramificados, mas alguns poucos aí eles podem apresentar pequenas ramificações, como grupos metila, grupos hidroxila. Alguns até contêm aí anéis dentro da própria cadeia aí, com 3 carbonos, ok? Só nesse slide aqui, então, a gente pode ver dois exemplos de ácidos graxos, um com 18 carbonos, outro com 20 carbonos. Todos os dois são insaturados,
E uma nomenclatura bem simplificada para ácidos graxos não ramificados, ela vai especificar o comprimento da cadeia carbônica e o número de ligações duplas, certo? Separado por 2 pontos. Então aqui vamos ver como que a gente pode dar uma nomenclatura bem simples para esses ácidos graxos. Primeiro exemplo aqui, olha, primeiro exemplo aqui, pessoal, é o ácido oleico. O ácido oleico ele tem 18 carbonos, então e uma dupla ligação entre o carbono 9 e o carbono 10, certo? Para a gente dar uma nomenclatura simplificada para esse ácido aqui, a gente vai simplesmente contar o número de carbonos que tem nesse ácido graxo. Olha, ele tem 18 carbonos. E se ele tem uma insaturação, a gente vai colocar o número de insaturações que ele apresenta. Então, nessa figura A aqui, a gente tem uma dupla ligação entre o carbono 9 e o carbono 10. Então, para isso, a gente vai colocar então aqui, primeiro, o número de carbonos, 2 pontos, o número de insaturações, ou seja, a gente tem uma insaturação, e entre parênteses a gente vai escrever a letra grega delta, e aqui sobrescrito o número do carbono que aparece a insaturação. Então aqui, olha, o carbono 9 é o carbono que aparece a insaturação, certo? Beleza. Aqui nesse outro exemplo aqui, que olha, a gente já tem um ácido graxo aqui com 20 carbonos e 5, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 duplas, ok? Então a gente especifica o número de carbonos entre 2 pontos, o número de insaturações, entre parênteses a gente coloca aqui o delta e o número do carbono que aparece cada insaturação, ok? Bom, é interessante a gente ressaltar que há um padrão comum na localização das ligações duplas. Na maioria dos ácidos graxos insaturados, a ligação dupla ela acontece entre o carbono 9 e o carbono 10, e já as ligações duplas dos ácidos graxos poliinsaturados, elas quase nunca são conjugadas. O que é isso? Quando a gente tem aqui uma ligação dupla e uma ligação simples sequenciadas. Na verdade, a gente vai ter sempre aqui, na maioria das vezes, um grupo metileno, ou seja, um CH2 aqui, que olha, entre cada dupla ligação. Ou seja, a gente vai ter uma ligação dupla, e duas simples. Uma dupla e duas simples. Uma dupla e duas simples. Ou seja, ela não é conjugada, ou seja, não é uma dupla e uma simples. Certo? Em quase todos os ácidos graxos, também insaturados, que ocorrem naturalmente, essas ligações duplas, elas se encontram na configuração cis. Ou seja, quando a gente pega aqui os grupos ligantes que estão ao redor dessa dupla ligação, os componentes que têm maior peso molecular, eles estão para o mesmo lado da ligação, ou seja, tem uma configuração cis, certo? Já os ácidos graxos trans, eles não ocorrem assim, em grande quantidade de maneira natural, eles até são produzidos aí por fermentação no rumen de animais leiteiros, são obtidos em laticínios e em carnes, certo? E também são obtidos por processo de hidrogenação catalítica. A gente vai ter uma aula mais específica para falar um pouquinho, então, desses ácidos graxos trans, ok? Bom, pessoal, nessa tabelinha aqui, a gente pode perceber, então, alguns exemplos aqui de ácidos graxos biológicos comuns, certo? Tem aqui na primeira parte dessa tabela aqui os ácidos graxos saturados. Aqui tem a nomenclatura comum para cada um desses ácidos graxos. Olha aqui, ácido com 16 carbonos, por exemplo, tem um ácido palmítico. Ele está muito presente aí nas palmeiras, certo? Nos cocos, nas palmeiras, ok? Já os ácidos graxos insaturados, a gente pode destacar aqui que é o ácido oleico, que ele é um dos principais constituintes aí dos óleos vegetais, certo? Nessa segunda coluna, na terceira coluna aqui, a gente tem um nome sistemático já da IUPAC para cada um desses compostos. E o que a gente pode perceber? Que dentre todos esses ácidos graxos biológicos aqui de ocorrência natural, a gente percebe que o número de carbonos em cada um deles é par, certo? Então, raramente a gente encontra na natureza ácidos graxos com números de carbono em uma cadeia, com número ímpar na cadeia carbônica. Certo? Então é interessante a gente ressaltar aqui uma família de ácidos graxos poliinsaturados cujo papel fisiológico
ele está relacionado mais à posição da primeira ligação dupla próxima à extremidade da cadeia, do final da extremidade da cadeia carbônica. E esses ácidos graxos, eles têm uma grande importância na nutrição humana, principalmente porque a gente não consegue sintetizar esse grupo de gorduras que tem essa ligação dupla localizada no carbono 3 a partir da extremidade da cadeia carbônica, certo? Para isso, então, existe até uma nomenclatura alternativa, muitas vezes utilizada então para esses ácidos graxos, com grande importância então aí na nossa fisiologia, certo? Como é que é feita essa nomenclatura? O carbono do grupo metila, ou seja, o carbono mais distante da carboxila, ele é chamado de carbono ômega. E ele vai receber, então, a nomenclatura, o número 1 para ele, certo? Localizaram ele aqui, que olha. Então, esse último carbono aqui a gente vai chamar de carbono ômega. Nessa convenção, nessa nomenclatura convencional, os ácidos graxos poliinsaturados com uma ligação dupla entre o carbono 3 e o carbono 4, eles são chamados de ácidos graxos ômega 3, certo? Aqueles com ligação dupla entre o carbono 6 e o carbono 7, eles já são chamados de ômega 6. E entre o carbono, aqui não tem escrito nessa figurinha aqui, mas aqui é o carbono 9, contando a partir do primeiro aqui do ômega, e o carbono 10, esse aqui já é chamado de ômega 9. Certo? Então aqui eu tenho 3 exemplos nesse slide aqui de ácidos graxos que têm insaturações. Um ômega 3 ele está incluso aqui então o ácido alfa-linolênico. Ele apresenta então sua dupla ligação entre o terceiro e o quarto carbono, então sendo caracterizado então como um ácido ômega 3. Ele é encontrado então em peixes, linhaça, nozes. Já um ácido graxo ômega 6, ele pode ser representado aqui pelo ácido linolênico. Certo? Ele tem aqui também então uma ligação dupla entre o sexto e o sétimo carbono contados a partir do final da cadeia, certo? O ácido linolênico é encontrado em óleos vegetais, em nozes, no amendoim, certo? Já um ácido graxo ômega 9, e aqui nesse caso aqui ele não é nem um ômega 3 e nem 6, porque ele apresenta apenas uma única dupla localizado aqui então entre o carbono 9 e o carbono 10, contados a partir da extremidade final do ácido graxo. Ele é o principal representante então aí do ácido dos óleos vegetais, certo? Por que é interessante a gente destacar um pouquinho esses ácidos graxos aqui? Os seres humanos, eles não dispõem da capacidade de sintetizar o ácido graxo ômega 3, o alfa-linolênico. E ele é necessário, então, portanto, ser obtido a partir da dieta, certo? A partir do ácido alfa-linolênico, os seres humanos eles podem sintetizar 2 outros ácidos graxos insaturados, que têm importantes funções dentro da célula. Bom, galerinha, e como a gente está falando aí de tamanho, de cadeia carbônica e de insaturações, é interessante a gente ressaltar também que as diferenças nesses comprimentos e no número de insaturações dos ácidos graxos e dos seus derivados, eles influenciam diretamente as suas propriedades físicas, como solubilidade, pontos de fusão, grau de empacotamento. A cadeia hidrocarbonada apolar, ela é responsável então pela baixa solubilidade dos ácidos graxos em água. E em relação a essa cadeia hidrocarbonada, é interessante então aqui a gente destacar que quanto maior for o tamanho da cadeia e menor o número de saturações, menor será a solubilidade em água daquele ácido graxo, certo? Além disso, essa mesma relação, ou seja, quanto maior o número de carbonos e menor o número de insaturações, maior também será o ponto de fusão de um determinado ácido graxo, certo? Por que é interessante a gente saber isso? Porque a gente vai pegar aqui como exemplo alguns óleos vegetais, como o óleo de milho, o óleo de soja, de girassol, os azeites, azeite de oliva. Eles são compostos que, em grande parte, são constituídos por ácidos graxos insaturados. Portanto, são líquidos à temperatura ambiente, certo? Já as gorduras que contêm ácidos graxos saturados, presente aí na gordura bovina,
elas já são sólidos brancos a temperatura ambiente, certo? A manteiga, que já seria mais ou menos aí em termos físicos em relação ao ponto de fusão, um intermediário, ela já apresenta aí na sua composição uma quantidade mais ou menos equimolar entre ácidos graxos saturados e insaturados, certo? Dando aí então uma textura mais pastosa, um sólido mais mole para esse tipo de gordura, ok? Bom, aqui a gente tem uma tabelinha que a gente pode visualizar então isso que a gente acabou de aprender em relação ao ponto de fusão quanto ao tamanho da cadeia carbônica. Aqui a gente pode perceber que quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o ponto de fusão desse ácido graxo, certo? Nessa outra tabela aqui a gente pode visualizar a relação da presença de duplas, de insaturações, certo? Se a gente for pegar aqui ácidos graxos com 18 carbonos, à medida que o número de insaturações aumenta, o ponto de fusão ele vai diminuir, ok? Ficou claro? Bom, pessoal, em vertebrados, os ácidos graxos livres, eles circulam no sangue ligados de maneira não covalente à albumina, certo? No entanto, eles estão presentes principalmente como derivados de ésteres de glicerol ou de amidas quando eles são ligados na esfingosina, certo? Aqui a gente pode perceber nessa figura ilustrativa aqui, então, os grupos representantes então desses exemplos que eu dei para vocês. Os triglicerídeos, então, ligados aqui a moléculas de glicerol, e os fosfolipídios, que podem estar aqui presentes, os ácidos graxos ligados ao glicerol ou uma molécula de esfingosina, certo? Os triglicerídeos ou trigliceróis, eles constituem forma de armazenamento de energia, certo? Tanto em animais como em vegetais. Já os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, juntamente com o colesterol, que a gente vai ver também daqui a pouquinho, eles já fazem parte das membranas celulares. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, ok? Bom, os lipídios mais simples, construídos a partir de ácidos graxos, são os triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos, que são as gorduras neutras, certo? Os triglicerídeos, eles são compostos por 3 ácidos graxos, olha aqui, 1, 2, 3, ou seja, ácidos carboxílicos ligados, 3 ácidos carboxílicos de cadeia longa, esterificados a uma molécula de glicerol, certo? Lembrando aqui que olha a função éster aqui presente nessa ligação, ok? Como as hidroxilas, que são polares aqui no glicerol, e as que estavam presentes nos ácidos graxos, elas fazem parte aqui então da ligação éster para formar o triacilglicerol. Esse composto então que ele vai ser uma molécula muito apolar, certo? Hidrofóbica, essencialmente insolúvel em água, ok? Normalmente na natureza, os triglicerídeos de ocorrência natural, ela vai apresentar aqui então ácidos graxos mistos, ou seja, eu não vou ter aqui o mesmo ácido graxo ligado aqui nos 3 carbonos do glicerol. Eu vou ter aqui diferentes tipos de ácidos graxos aqui ligados nessa molécula, ok? Bom, em relação aos triglicerídeos, ou seja, essas formas de armazenamento de energia em vertebrados e também vegetais, a gente pode visualizar aqui que olha 2 figurinhas que são os adipócitos nessa primeira figurinha aqui e um cotilédone nessa segunda aqui, que está representando aqui gotículas de gorduras em nível microscópio de óleos no citosol que é aquoso, certo? Nesse citosol aqui, então, de ambas, a gente tem aqui na sua constituição algumas lipases que vão hidrolisar o triglicerídeo, liberando ácido graxo e o glicerol, para a gente poder utilizar então esse ácido graxo para a produção de energia, certo? E aqui é interessante a gente estar uma questão muito importante quando a gente compara as gorduras com carboidratos como forma de armazenamento de energia. Na verdade, os triglicerídeos eles são uma forma mais eficiente de armazenar energia quando a gente compara com o amido ou com o glicogênio. Por quê? A gente pode responder essa pergunta em 2 etapas. A primeira delas é que
os triglicerídeos eles não possuem aquele tanto de hidroxila que tem no amido e no glicogênio. Por isso, então, eles não precisam de água de hidratação, de modo que eu consigo confinar, compactar uma grande quantidade de lipídio na ausência de água. Ela forma gotículas aqui, então, que não precisa de água para ser armazenada, certo? Ao contrário do amido do glicogênio, que vai precisar de cerca de 2 gramas para cada grama de polissacarídeo para ser armazenado, certo? Além do mais, também a mesma relacionado com a presença ou ausência de hidroxilas, os triglicerídeos eles são substratos mais reduzidos do que os açúcares, ou seja, eles têm um grau de um estado de oxidação bem pequeno, eles não têm hidroxilas na sua cadeia carbônica, tornando-se então mais reduzidos. Desse modo, a oxidação de 1 grama de triglicerídeo libera uma quantidade muito maior de energia do que o mesmo 1 grama de carboidrato. Nessa figura aqui, que olha, eu tentei explicar para vocês em relação a um balanço energético. Para cada grama de gordura, eu consigo produzir 9 quilocalorias de energia. Já para cada grama de carboidrato, de amido, de glicogênio, de glicose, por aí vai, eu consigo produzir apenas 4 quilocalorias de carboidratos, de energia, certo? Essa diferença está relacionada com o estado de oxidação desses compostos. Então, a gordura, por ser um componente extremamente reduzido, ele é energeticamente mais eficiente, certo? Bom, além de servir como forma de armazenamento de energia, os triglicerídeos eles também atuam como isolante térmico, atuando aí em animais, certo? Então focas, moças, pinguins e outros animais de sangue quente eles apresentam em sua superfície corporal uma capa protetora então de triglicerídeos, certo? Além disso, animais hibernantes como os ursos, eles apresentam uma enorme reserva de energia acumulada aí, então, com dois propósitos, isolante térmico e reserva de energia, ok? Bom, e para a gente finalizar aqui em relação aos lipídios com função energética, eu gostaria de falar um pouquinho das ceras, que são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeias longas, com álcoois também de cadeia longa, certo? Então, nos plânctons, eles são a principal forma de armazenamento de energia. Esse componente ele apresenta uma consistência firme, ele é altamente hidrofóbico, apresenta então um ponto de fusão bem mais elevado do que um triglicerídeo, certo? Além de ser utilizado como fonte de armazenamento de energia para os plânctons, outros organismos utilizam esse tipo de gordura aqui como lubrificante e impermeabilizante, como por exemplo penas de aves aquáticas, pelos de animais, folhas de algumas plantas, utilizado então para prevenir a evaporação de água, certo? Além disso, essas ceras biológicas elas têm várias aplicações em indústrias, como a indústria farmacêutica, indústria cosmética, entre outras. A gente pode destacar aqui como entre essas ceras com aplicação industrial, a lanolina, que ela é produzida a partir da lã de cordeiro, cera de abelha, cera de carnaúba, que é uma palmeira, são amplamente utilizados então na produção de loções, de pomadas, de polidores, certo? Bom, pessoal, a gente fica por aqui nessa primeira etapa de aula sobre gorduras. A gente falou aqui até agora apenas de lipídios e de gorduras com função de reserva energética. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre lipídios estruturais e aqueles lipídios também que apresentam função de sinalização celular, ok? Grande abraço para todos aí.